Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a área espiritual da nossa vida. E eu te deixo uma pergunta aqui. Você está feliz? Você está feliz na sua vida? Tem alguma área da tua vida que você não esteja feliz? Então eu te deixo um convite. Vamos seguir junto esse ano. Vamos aprender junto esse ano. E hoje eu vou falar da área espiritual, porque a área espiritual é a área mais importante da nossa vida. Jesus diz em Mateus 6,33, que se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, ele vai cuidar de todo o resto da nossa vida. Então nós temos que focar em primeiro lugar, cuidar da nossa área espiritual, que quando nós estamos bem espiritualmente, as outras áreas da nossa vida vai fluir na nossa família, no nosso trabalho, em todas as áreas. Então a gente precisa buscar a conhecer mais Jesus, a se aproximar de Jesus, porque só por meio de Jesus nós vamos se fortalecer espiritualmente. Porque em Adão e Eva entrou o pecado na humanidade. E após o pecado, o homem ele se afastou de Deus. E Jesus, ele é o elo que liga o homem a Deus. Então nós precisamos de Jesus, precisamos conhecer Jesus melhor para que a gente venha se fortalecer espiritualmente. Porque não tem como a gente ser realizado, completo, se a gente não for bem espiritualmente. Então, a nossa área espiritual é a área mais importante da nossa vida, que nós temos que dedicar mais tempo para ter mais conhecimento nessa área espiritual. E através de Jesus, conversando com Jesus, a gente vai descobrir qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão nessa vida. Que todos nós temos uma missão, a gente veio aqui para cumprir uma missão. E nós só vamos cumprir essa missão a partir do momento que a gente conhecer Jesus, a gente gastar tempo com Jesus, em buscar a saber o que Jesus quer para nós, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Aí sim nós vamos se fortalecer. Porque assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, a nossa área espiritual também precisa se alimentar para se fortificar. É como se nós tivéssemos dentro de nós dois soldados. Um soldado bom e um soldado mau. Aquele que a gente mais alimenta, ele vence. Se a gente alimentar mais o soldado bom, ele vence. Então nós vamos ser pessoas melhores, vamos buscar temer a Deus sobre todas as coisas, buscar amar o próximo. Então nós vamos se fortalecendo espiritualmente. E essa base nós só vamos ter se nós ler as escrituras e entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas nós só vamos entender isso se nós tirar tempo. É como um melhor amigo. A gente só conhece o que o nosso melhor amigo gosta quando a gente gasta tempo com ele, quando a gente conversa com ele sempre. Então nós sabemos de coisas íntimas do nosso amigo. E com Deus não é diferente. Quando a gente conversa com Deus, todos os dias a gente está ali conversando com Deus, então a gente fica íntimo dele, nós somos amigos íntimos dele, nós sabemos o que ele quer para as nossas vidas e ele sabe da nossa vida, porque nós conversamos, então nós precisamos dedicar tempo para a gente se fortalecer espiritualmente. Não tem como a gente se realizar por completo se a gente não tiver Deus na nossa vida. Tem até uma historinha que diz assim, ó, o peixe fora da água, ele morre. A planta, se tirá-la da terra, ela morre. O ser humano também, se afastar de Deus, também morre. Então nós precisamos de Deus para a gente ter vida e vida em abundância. Nós precisamos de Deus. Deus é a base para todas as coisas. Mas a gente tem que conhecer Ele. A gente não pode ter Deus só de saber que Ele existe, saber que Ele é bom. A gente tem que ter compromisso com Ele, intimidade com Ele. E isso a gente só vai ter se a gente gastar tempo. Se a gente conhecer Ele, saber como Ele pensa sobre nós, saber que Ele nos ama em primeiro lugar e a gente buscar amar o próximo assim como Deus nos ama, porque Ele amou tanto que Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar, para que a gente possa ter vida e vida eterna quando a gente recebe Jesus no nosso coração. Mas tudo a gente precisa de dedicação e na nossa área espiritual não é diferente, nós precisamos ter dedicação para a gente saber qual a nossa missão nessa vida. O que nós viemos fazer aqui, porque cada um de nós temos um dom. Mas a gente só vai descobrir qual é o nosso dom, qual é a nossa missão, quando a gente busca entender, conhecer Jesus melhor. Então nós precisamos se fortalecer espiritualmente. Nós vamos ficar, quando a gente está forte espiritualmente, a nossa área emocional flui bem,
a nossa área também financeira flui bem, tudo vai fluindo bem, porque a gente fica resolvida, a gente não fica as pessoas fracas, pessoas que é abatida por qualquer coisa. Se alguém fala, dá uma crítica, a pessoa já fica deprimida. Então, quando a gente está resolvido espiritualmente, a gente não se abala por qualquer coisa. A gente pode até passar por período de luta, mas só que a gente sabe quem que é o nosso Pai. Nós conhecemos a nossa identidade. Então, por isso a gente precisa gastar tempo para se fortalecer espiritualmente. Então, vamos caminhar junto esse ano, vamos se fortalecer espiritualmente, vamos crescer junto, porque a gente só tem a ganhar quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida. Está no próprio texto de Mateus 6,33, que se a gente colocar Ele em primeiro, Ele vai cuidar do resto. E a palavra de Deus é verdadeira, é a verdade. Então, quando a gente confia nela, a gente vive por ela, a vida só caminha para frente. A gente não fica regredindo. Porque Deus, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Mas muitas vezes a gente não acessa o que Deus tem para a nossa vida, porque a gente fica no conforto, a gente não age. A oração é ação, a gente tem que ter ação. Tudo que a gente precisa é através da ação. Quando a gente fica na zona de conforto, a gente não busca melhorar, não busca conhecer outras coisas, a gente não progride. A gente só progride quando a gente busca conhecer algo novo, experimentar algo novo, sair do nosso conforto e conhecer coisas novas. E na área espiritual é assim. A gente precisa ter um relacionamento com Deus, ter um compromisso com Deus, porque não adianta eu só saber que Deus é maravilhoso, que Deus cuida de mim, se eu não tenho um compromisso com Ele. Na palavra diz que Deus tem compromisso com as pessoas que têm compromisso com Ele. Então nós precisamos ter um compromisso com Ele. E um compromisso não é só saber que Ele existe, que Ele é bom. Isso não é o suficiente. Eu tenho que ter um elo com Ele, uma intimidade com Ele, conversar com Ele, para Ele saber da minha boca o que eu quero, quais são os meus desejos. Ele sabe de tudo sobre a minha vida, mas Ele quer ouvir da minha boca, que eu fale para Ele o que Ele tem para a minha vida. Então, por isso que Ele precisa dedicar tempo, tirar um tempo do nosso dia para orar, para conversar com Deus, que a oração, ela é uma conversa com Deus. Quando a gente fala se o nosso dia foi bom, falar que foi bom, agradecer a Deus. Se a gente está passando por alguma luta, falar que aquele dia está sendo difícil, então é como conversar com um amigo. E não tem um ritual difícil, é simplesmente conversar com Ele, é falar o que está no nosso coração, porque Deus, Ele sabe o que está no meu coração, mas Ele quer ouvir da minha boca o que está no meu coração. A sinceridade do meu coração, porque fala que Deus sonda o coração da gente. Ele sonda porque Ele sabe que está lá, mas Ele quer ver a nossa sinceridade de coração. Então é isso que Ele gosta, a sinceridade do nosso coração. Quando nós conversamos com Ele, falamos o que está acontecendo na nossa vida, é isso que vai criando esse elo, como dois amigos. Quanto mais tempo eles passam junto conversando, um sabe de coisas íntimas do outro. Então nós precisamos alimentar a nossa área espiritual. E a palavra de Deus, ela é um banquete que a gente pode se alimentar todos os dias, lendo a palavra de Deus, entendendo o que está na palavra de Deus, porque é um manual para a nossa vida. Mas nós precisamos de tempo para Deus. Assim como nós gastamos tempo para trabalhar, para o lazer, no dia a dia, nós precisamos reservar um tempo para Deus, para conversar com Ele. Para saber que Ele é importante na nossa vida, que nós precisamos dEle, nós não somos nada sem Ele. Quando a gente começar a entender qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, a gente vai indo para o próximo passo, a gente vai crescendo, aí a gente vai podendo ajudar outras pessoas, falar para outras pessoas, para que outras pessoas sejam transformadas. Hoje em dia, muitas pessoas passam por ansiedade, por depressão. Não estou aqui para julgar ninguém, mas muitas vezes você levar uma palavra de conforto para essa pessoa que está sofrendo, aquela depressão é uma dor na alma. Essa pessoa está com aquela angústia no coração, sofrendo. E se você conhece uma palavra de Deus, se conhece, você pode levar um conforto para essas pessoas. Levar uma palavra boa para essas pessoas. Saber escutar o que ela tem para falar, ouvir ela. Então isso vai ajudar essas pessoas. E quando nós conhecemos a Jesus, nós já podemos ajudar outras pessoas, que essas pessoas venham a ser felizes. Porque o plano de Deus é que todos se alimentem, que todos se aproximem dele.
mas Ele precisa usar a nossa vida para outras vidas serem atingidas. Ele nos usa, Ele nos resgatou e Ele usa a nossa vida para que outras vidas sejam transformadas. Eu passei por um período de 5 anos que eu sofri com crise de ansiedade, que eu achei que era o meu fim, que eu achei que eu ia morrer, que eu procurei tudo que deu para procurar, eu procurei e não tinha mais solução. Era um desespero que eu tinha porque eu achava que eu ia morrer, não tinha mais jeito. E quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu fui curada. Eu nunca mais precisei tomar remédio antidepressivo, nada. Então Jesus me curou. E assim como Jesus transformou a minha vida, eu quero que outras vidas sejam transformadas. Porque o amor de Deus, ele tem que vir até mim, mas eu não posso prender ele em mim. Eu tenho que transbordar em outras vidas, porque outras pessoas possam ser transformadas, para que outras pessoas possam ser livres. Porque às vezes é pequenas coisas que está prendendo, que está travando as pessoas. Mas ela não consegue ser feliz porque ela fica travada naquilo que aconteceu, um trauma, às vezes de infância. Mas Jesus, ele dá uma nova oportunidade para nós, quando nós conhecemos ele verdadeiramente. Ele transforma a nossa vida. E assim como ele transformou a minha vida, eu quero que você também seja transformado, que você possa ser feliz por completo, que você possa ser realizado. Que quando você conhecer Jesus e ter intimidade com ele, saber do amor dele para a sua vida, tudo vai fluir melhor na sua vida. Você vai fazer tudo com mais amor, você vai fazer tudo com mais gratidão, você vai querer ajudar as outras pessoas sabendo que Jesus já te ajudou, que Jesus já te resgatou. Então o amor para o próximo aumenta, porque a gente sabe que Deus, ele me ama, e assim como ele me ama, eu desejo ajudar outras pessoas, amar outras pessoas. Quando a gente conhece a história de Jesus, saber como ele sofreu por amor a nós, né? Que preço que ele pagou por amor a nós. Então, tudo que nós pudermos fazer para um irmão, para um próximo, quem está fazendo, a gente está fazendo a vontade de Deus para nossa vida, que é ajudando uma pessoa que às vezes está lá deprimida, sofrendo. Às vezes pode ser mesmo no físico, falta de saúde, se a gente levar uma palavra amiga, um conforto, orar para aquela pessoa, animar aquela pessoa. Como faz diferença? Às vezes a pessoa está triste, está abatida, às vezes está doente, se levar uma palavra boa, melhora a pessoa passa aquele período de luta melhor. Porque além de você tá indo lá levando a tua palavra, quando você vai com vontade, com desejo mesmo, o Espírito Santo ele age e aquela pessoa é transformada através das tuas palavras. E quando a gente está falando do amor de Jesus, a gente não está fazendo, não é eu fazendo, é Deus através de mim. Porque eu estou fazendo algo para Deus, eu estou trabalhando para o reino, eu estou servindo ao reino. E a gente tem que sempre querer aproximar pessoas do reino. Porque essa é a vontade de Deus, que as pessoas se aproximem do reino de Deus. Para que eles venham conhecer, porque só em Jesus a gente pode ser totalmente livre, porque o mundo ele muitas vezes quer aprisionar as pessoas de um jeito ou de outro. Não precisa estar numa cela da cadeia para ser prisioneiros. Muitas vezes no dia a dia as pessoas são prisioneiros de muitas coisas, de medos, de superstições, de muitas outras coisas. Muitas vezes as pessoas acreditam em horóscopo, ficam presos em coisas que não fazem sentido. Então, Jesus ele nos liberta de muitas cargas que a gente é desnecessária na nossa vida. E ele só tem a acrescentar na nossa vida. A gente fica mais forte, a gente fica com mais coragem, sem medo. Então ele só tem o melhor para nossa vida. E quando a gente cuida da nossa área espiritual, tudo o resto vai ser melhor, porque vai fluir melhor. A gente vai estar mais resolvido, então a gente vai conseguir lidar melhor com as outras áreas da nossa vida. E se nós queremos prosperar na nossa família, se nós queremos prosperar financeiramente, nós precisamos cuidar da nossa área espiritual, que é a área mais importante, que é a área onde Deus ele vai nos direcionar para aquilo que Ele sonhou para cada um de nós, para a história que Ele escreveu para cada um de nós. Porque Deus, Ele trilha uma história para cada pessoa. Muitas vezes a pessoa vive a história que ela decidiu viver, mas Deus ele escreveu a sua história, assim como Ele escreveu a minha história. E quando eu decido viver o que Deus desejou para mim, que Deus escreveu para mim, eu vou ser feliz. Eu não preciso correr atrás da felicidade, porque a felicidade ela está dentro de mim, porque eu estou vivendo aquilo que Deus fez para eu viver.
Mas agora, quando a gente decide fazer as nossas próprias escolhas, a gente às vezes é infeliz, a gente tem que correr atrás da felicidade, porque parece que se a gente não for, a gente nunca vai ser feliz na nossa vida. E essa é a diferença da gente buscar viver aquilo que Deus planejou para cada um de nós. E quando a gente busca fazer isso, a gente se sente realizado. E é assim que eu me sinto realizada quando eu estou falando de Jesus. Porque eu sei como Ele me ajudou, como Ele fez bem para a minha vida. Tantas coisas que eu deixei, porque eu acho que era desnecessário na minha vida, eu deixei para trás. Então Ele transformou tanto a minha vida que eu não troco por nada a vida que eu tenho hoje pela vida que eu tinha antes. Muitas pessoas acham que é difícil, mas não é, porque é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração e Ele convence de coisas que não é mais necessárias na nossa vida. Coisas que a gente fazia antes que não é mais necessário. Então, Deus Ele não me obriga a nada. Tudo que eu deixei de fazer foi por amor a Ele e porque eu não preciso mais disso. Eu não sofro de deixar algo que eu não quero mais fazer. Mas isso só faz bem para a minha vida, só acrescenta na minha vida. Então, por isso o meu amor por falar de Jesus, porque eu quero que vidas sejam transformadas, que vidas venham a conhecer Jesus, ter intimidade com Jesus e possam ser felizes para não precisar mais correr atrás da felicidade, porque a felicidade mora dentro dela, porque Jesus é a verdadeira felicidade, Jesus é a luz do mundo. Muitas vezes, quando a gente tá longe de Jesus, a gente está no escuro, a gente não sabe para onde ir. Só com uma luz a gente pode ser guiado. E Jesus é essa luz que nunca se apaga. Então, quando a gente vai para Jesus, a gente está na luz. Então, a gente sabe para onde ser guiado daí. A gente sabe o nosso alvo. Então, por esse motivo que é muito importante a gente cuidar da área espiritual da nossa vida. Buscar conhecer melhor a pessoa de Jesus, os feitos dele, os grandes milagres que ele fez. Conhecer melhor ele. Porque muitas pessoas, às vezes, só conhecem Jesus de ouvir falar. Alguém falou sobre Jesus, mas não tem conhecer as histórias que Jesus fez, os milagres que Jesus fez. Então é importante a gente ler as escrituras, conhecer, porque todo o aparelho, quando ele é construído, ele tem um manual. E nós temos o nosso manual, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ele é o nosso manual. Lá tem tudo que nós precisamos para a nossa vida. Nós só precisamos abrir ela e ler, não precisa ser muito por dia, mas ter o hábito de ler um pedacinho por dia. Ler e meditar sobre aquilo que nós lemos, pôr em prática. Também não adianta nada eu ler as escrituras se eu não buscar praticar, porque não vai fazer diferença. Só vai fazer diferença a partir do momento que eu começo a praticar. Eu leio um capítulo, ou se eu achar muito um capítulo, eu leio uma parte daquelas partes que sempre tenho, né, um sublinhado em cima sobre o tema, lê sobre aquele tema que está ali e medita sobre aquele tema, o que ele está falando sobre a nossa vida e busca praticar durante a semana. Você vai ver que a vida vai começar a ser diferente, vai fluir diferente e a sua vida só vai ser transformada. Você vai ser diferente, você vai sentir diferente, você vai se sentir melhor. O que eu desejo é sempre ser um rio que sempre flui. Eu nunca quero travar nada em mim. Eu sempre quero transbordar em outras vidas, para que muitas pessoas possam sorrir, mas sorrir de coração mesmo, não um sorriso só da boca para fora. Tem muitas pessoas, às vezes, elas estão chorando no coração, mas estão sorrindo no rosto. Mas que pessoas venham a sorrir do coração mesmo, que são pessoas realizadas. Porque eu sou uma pessoa, posso dizer que realizada. Em todas as áreas da minha vida eu sou realizada. Porque Deus, Ele transformou a minha vida. Um grande amor da minha vida é Jesus, porque como Ele transforma a vida. Quantas histórias de pessoas que eu conheço que foram transformadas por Jesus. Então não tem como a gente não amar Jesus. Jesus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. E sem contar que Ele é luz. E quem não quer estar na luz, né? Eu quero estar cada dia mais perto da luz. Mas eu sempre estar guiada por essa luz verdadeira que é Jesus. Então Jesus, Ele é maravilhoso. E sabendo que Ele pode transformar muitas vidas, então é melhor ainda. Então meu convite é: vamos seguir junto. Vamos caminhar junto. Vamos transformar outras vidas, que outras vidas possam ser transformadas também. Para que a gente possa crescer junto. Quando a gente está em unidade, unido, a gente é mais forte. Sozinho a gente cai e não tem ninguém para levantar, mas quando a gente está junto,
a gente cresce. Então vamos caminhar junto esse ano e vamos conhecer melhor a Jesus. Vamos mergulhar nesse mar de água viva que é Jesus. E vamos tirar proveito melhor para as nossas vidas. Vamos crescer espiritualmente para que muitas vidas sejam transformadas. Para que pessoas que se encontram perdidas se encontrem. Para que pessoas que estão sem esperança encontrem esperança. Vamos governar sobre esse ano. Vamos fazer um ano brilhante. Vamos transformar em todas as áreas da nossa vida, porque a partir do momento que a gente põe cuidado espiritual, a gente vai começar emocionalmente a ficar melhor, fisicamente ficar melhor e também vai prosperar financeiramente. Então o meu convite fica aqui para quem quiser me acompanhar, vamos seguir junto, vamos aprender junto, vamos trilhar esse ano junto e fazer desse ano um ano espetacular, não se importando com a circunstância do mundo. Porque quem nos guia, quem nos governa é Deus, é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro general da nossa vida. Ele que governa a nossa vida. Então vamos trilhar um ano abençoado, um ano que a gente possa crescer junto, que a gente possa ser verdadeiramente transformado por Jesus. Então eu vou ficando por aqui. Essa é a minha mensagem de hoje, né? Sobre o Espírito Santo, para que a gente venha se fortalecer no Espírito Santo de Deus, para que a gente venha cada dia crescer mais, conhecer mais a Jesus e que a gente nunca esqueça de onde a gente veio. Que Jesus ele nos transformou e assim como ele transformou a nossa vida, ele pode transformar outras vidas. Só basta a gente abrir a boca e falar daquilo que ele fez na nossa vida, que outras vidas sejam transformadas também. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!